programa de entrevistas e debates aqui da TV UERJ. Hoje nós estamos com o vereador do Rio de Janeiro, Renato Silva, tudo bem? Tudo bem. E ele é sociólogo, militante pela legalização da maconha, defensor do ecossocialismo, e ele vai responder algumas perguntas pra gente aqui hoje, né? Estamos também com o nosso Vitor, comentarista daqui da TV UERJ. Pois boa tarde, vereador. Boa tarde. Gostaria de começar perguntando, só realmente a título de esclarecimento realmente para a população em si, principalmente para os estudantes aqui da universidade, porque muito tem se falado sobre essa desmilitarização da polícia. É um tema que tem estado em voga nessas últimas manifestações que a gente vem acompanhando, perdão. Então, assim, só realmente para esclarecer, o que seria essa desmilitarização e como ela funcionaria dentro da nossa sociedade? Olha, eu acho que a desmilitarização, ela precisa ser entendida tanto do ponto de vista da gente ter polícias estaduais unificadas e civis, mas também do ponto de vista de desmilitarizar as polícias civis e as guardas municipais do país, né? Porque a militarização não vem apenas da estrutura militar, né? Ela vem de uma lógica de funcionamento, de uma maneira de operar, né? No caso mais específico, né, das polícias militares, dos bombeiros militares, eu acho importante, em primeiro lugar, a gente abrir o diálogo com os profissionais da segurança pública, com os membros dessa polícia, né, no sentido de entender que o objetivo não é ser contra os policiais. Ao contrário, né, a primeira consequência de uma desmilitarização seria a conquista de direitos por parte desses policiais, né, porque o sistema militarizado, ele retira direitos, como, por exemplo, a liberdade de expressão, né? Hoje, um policial militar ele pode sofrer uma sanção interna, administrativa, em função da livre manifestação das suas opiniões, né? Também o direito de greve, né? O direito de greve, a gente viu o que aconteceu aqui no Rio de Janeiro quando houve a greve dos bombeiros, né? Com a prisão em massa de manifestantes, né? Ou seja, toda uma série de arbitrariedades contra aqueles bombeiros que só são possíveis por conta da estrutura militar, né? Então, para a gente ter uma polícia cidadã, a gente precisa que os policiais sejam vistos também como cidadãos de plenos direitos, né? Então, da mesma maneira que a gente sabe que para melhorar a educação pública, a gente precisa da valorização dos profissionais de educação, a gente entende que para a gente ter também uma estrutura policial que atenda aos interesses da sociedade, a gente precisa valorizar os policiais, né? Agora, uma outra questão importante a respeito da militarização diz respeito à natureza das funções, né? O que é ser militar e o que é ser um policial, né? A natureza das instituições me parece incompatíveis, né? Porque o militar tem como seu objetivo fundamental defender a soberania nacional de um inimigo externo, né? E a polícia deveria ter como sua função principal tutelar as leis e os direitos dos cidadãos, né? Proteger as leis e os direitos dos cidadãos. Hoje, com uma estrutura militarizada, com um pensamento militarizado, a gente acaba tendo uma polícia que vai para a rua atrás de um inimigo, né? E essa não deve ser a atitude da polícia, né? Porque o que é o inimigo na nossa sociedade, né? Aí a gente vai para todo o campo da marginalização, dos estereótipos, etc. E o inimigo acaba sendo o jovem negro favelado, né? Que são as principais vítimas, tanto, né, das prisões como dos assassinatos e das violências que ocorrem no nosso país. Então a gente precisa desmilitarizar, porque a gente precisa de uma polícia que tenha como sua função, né, fundamental a proteção dos direitos dos cidadãos, a defesa das leis. O secretário do Rio, Mariano Beltrame, ele falou que ele não é contra a desmilitarização, numa entrevista à CBN, mas que ele acha que a gente ainda está muito longe, que o Brasil ainda está muito longe desse passo. Assim. O que o senhor acha? Que depois dessas manifestações, da repressão na rua, do caso da Marildo também, a gente está mais perto disso ou ainda estamos realmente longe? Olha, uma mudança que eu achei bastante significativa é porque eu não me lembro, eu participo de manifestações de rua desde os anos 80, e eu não me lembro dessa bandeira, né, do fim da polícia militar, essa bandeira da desmilitarização, ter tomado as ruas em outro momento. Esse debate até acontecia no parlamento, na universidade, mas ele não era o debate que tomasse as ruas. Então isso é uma mudança que eu acho bastante significativa, né, quando a população, nas suas manifestações, coloca esse tema na agenda nacional. Agora, eu acho que tudo depende muito da vontade, né? Porque a gente não tem esse sistema à toa, né?
o Estado no Brasil ele ainda é principalmente um Estado garantidor da reprodução das desigualdades sociais, né? A gente ainda não teve uma correlação de forças favorável na nossa sociedade para que o Estado no Brasil esteja realmente trabalhando para os interesses da maioria da população, para os interesses dos trabalhadores, das trabalhadoras, da juventude. Então esse Estado ele se utiliza tanto do máximo de violência concreta como do máximo de violência simbólica, né? Então nós temos o que eu costumo chamar de dois entulhos autoritários, né, que sobreviveram à ditadura militar e que trabalham juntos, né, na manutenção desse Estado dessa forma. Um deles é esse aparato policial, mas também o aparato penal, jurídico, de uma maneira geral, e também o oligopólio dos meios de comunicação. Então essas duas estruturas, elas trabalham, são muito importantes para que o Estado no Brasil ele continue a ser reprodutor do status quo, né, e não um Estado transformador da realidade. Então, não é fácil por causa disso, porque há interesses poderosos em manter toda essa violência, toda essa distância entre os interesses da população e a ação do Estado. Entendi. E como seria essa transição? Como se daria esse processo de desmilitarização? O senhor acredita que esses policiais que já foram treinados dessa forma, militarizada, nessa estrutura, você acredita que eles poderiam ser retreinados, talvez, para essa nova filosofia, para essa nova função realmente, como o senhor destacou, que a função da polícia é diferente da função da polícia militar? O senhor acha que... como que seria essa transição? Daria para aproveitar esses policiais que já estão na corporação? Eu acredito que sim, né? A gente, claro que tem todas as condições de, através do treinamento, através de um processo de reformulação, inclusive, dos conteúdos dos treinamentos, isso possa ser atingido. Agora, aquilo que eu estava falando, é importante a gente entender que essa mudança não pode ser apenas uma mudança na regra, né? Ela tem que ser uma mudança também na mentalidade, né? Por exemplo, nós temos uma guarda municipal no Rio de Janeiro que é civil, mas que é extremamente militarizada, né? Sempre foi comandada por um coronel da Polícia Militar, foi criada por um coronel da Polícia Militar, sempre foi comandada por um coronel da Polícia Militar, reproduz até um uniforme com insígnias, né, aparentemente militares, apesar de eles não serem militares. Então, é uma mudança também da forma como se constrói, né, a institucionalidade independente das regras, né, das regras definidas. Então, a gente precisa, evidentemente, fazer um debate muito grande, né? Eu acho que ninguém vai tirar da cartola de uma hora para outra forma, olha, vai ser assim, né? Mas a sociedade quer essa mudança, está fazendo esse debate entrar na agenda nacional, né? E agora cabe à sociedade também dar essas respostas. Entendi. Quanto ao assunto da maconha, o senhor é a favor da legalização ou da descriminalização? E explica pra gente um pouco essa diferença e por que desse ponto de vista. Olha, a legalização pressupõe que você vai descriminalizar e regulamentar a produção, a comercialização e o uso, né? A descriminalização significa que você vai apenas descriminalizar o uso, né? Então eu acho que a descriminalização é um avanço, como aconteceu em Portugal e na Argentina, por exemplo, mas ainda deixa um problema, né, que é a questão de toda a violência e corrupção em torno do comércio. Mas a legalização da maconha resolveria o problema do tráfico de drogas em geral? Olha, eu acho que a legalização da maconha é um passo importante, porque 90% dos usuários de drogas ilícitas no mundo são usuários de maconha, né? Então a maconha é muito representativo do que é o universo do mercado de drogas internacional, né? Seria como você cortar o corpo do gigante, deixar só a cabeça, né? Que são os outros 10%. Isso já teria um impacto muito significativo. Agora, eu particularmente, e muitos dos que militam nesse tema, têm como objetivo a regulamentação do mercado de drogas, né? Porque, no meu entendimento, por mais perigosa que seja a substância, a proibição ela não funciona como um instrumento para controlar aquela substância, a substância continua a circular sem nenhum controle e ainda provoca violência e corrupção, né? Me parece que a regulamentação do mercado de drogas é o melhor caminho para que a sociedade possa retomar o controle. Porque quando a sociedade optou
por proibir algumas drogas e tentar banir algumas drogas. Pra você ter uma ideia, a meta da ONU nas suas conferências internacionais era erradicar a existência da planta maconha, da planta da coca, né? Quando a sociedade dessa maneira se deu uma tarefa impossível de realizar, né? E aí ela fica enxugando gelo numa situação, né, em que a violência e a corrupção não param de crescer, né? O que a gente quer com a legalização é que a sociedade ela se coloque uma tarefa que ela possa realizar, que é regulamentar esse mercado, que é controlar, né, e não banir. Você acha que a sociedade brasileira está preparada para isso? Olha, eu acho que as mercadorias que são regulamentadas, né, o álcool, por exemplo, né, o tabaco... A adoção de consumo seria igual, então, no caso do álcool e do tabaco? A adequação do consumo das drogas seriam parecidas com a do tabaco? Eu acho que cada substância vai precisar de uma regulamentação de acordo com as suas características. Eu acho que a maconha, por exemplo, poderia ter uma regulamentação muito parecida com a do álcool e com a do tabaco. Inclusive, hoje a gente já sabe que ela provoca menos danos à saúde do que o álcool e do que o tabaco. A cocaína e outras drogas, a gente teria que avaliar cada uma delas como regulamentar, né? Acho que o importante nesse debate é a gente prestar atenção, né, nessa tentativa de regulamentar. Vamos comparar com o que existe de ilícito. A gente não vê dono de bar trocando tiro para ver quem é que vai vender cerveja. A gente não vê dono de tabacaria disputando a bala a ponto de venda, né? Isso só existe com as substâncias ilícitas porque elas são ilegais, porque elas são ilícitas, né? Claro que existem problemas, né? Nem sempre o dono do estabelecimento que vende álcool respeita a lei e vende álcool para menores. Só que aí ele está infringindo uma lei, o pai do adolescente pode tomar medidas, né? Pode entrar na justiça, chamar a polícia, pode até ir lá discutir com o dono do bar, né? Hoje, quando o traficante vende drogas para menores de 18 anos, o que a pessoa pode fazer em relação a isso? O que o responsável por aquele adolescente pode fazer? Ele não pode ir lá discutir com o traficante. Não adianta ele chamar a polícia, porque o cara já está numa atividade ilegal, né? Então, acho que a gente precisa perceber que as grandes diferenças que existem, né, hoje em relação a como a sociedade enfrenta os problemas provocados pelo álcool, pelo tabaco e por outras drogas em relação às drogas ilícitas, essa grande diferença se dá justamente pelo fato de ser legal ou ilegal, e não pelas consequências do uso da substância. Por isso que a opção pela proibição ela é uma opção equivocada, porque ela não consegue banir as substâncias ilegais e produz um mercado fora de controle. Por exemplo, a grande maioria das overdoses de cocaína que acontecem no mundo seriam evitadas se a cocaína viesse com um rótulo dizendo qual é a quantidade de substância que tem ali, né? Porque no mercado ilícito, o sujeito nunca sabe realmente o que ele está consumindo. Então, um dia ele pode consumir 3 vezes mais, não é, cocaína do que no outro dia, sem saber, achando que está consumindo a mesma coisa. E isso que provoca a maioria das overdoses, né? O caso do crack. O crack é fruto direto da proibição da cocaína. O crack não é uma outra droga. O crack é uma maneira de vender cocaína para os mais pobres. Na época da lei seca nos Estados Unidos, existiu o crack do álcool. Chamava-se Jake, né? Era um álcool mais barato, feito para vender para os mais pobres, que deixava as pessoas doentes, paralíticas e etc. Legalizaram o álcool, o Jake acabou. Se o mercado de cocaína for regulamentado, a gente acaba com o crack também. Entendi. Muito obrigado, vereador Renato Cinco. Fica por aqui mais uma edição do Penúltimas. Até a próxima conexão.